Eu já tô vendo, família, eu já tô vendo. É, meu amigo, não é fácil não. Salve, salve, família vascaína. Dia 5 de agosto, terça-feira, bom dia. Olha só, eu tenho um recado pra galera que vai fazer aniversário nesse mês, tá? É um pedido de fé, sabe? Com toda a fé do mundo no seu dia, o dia do seu nascimento. O dia que você nasceu e você confirmou ali que você ia ser vascaíno. Vascaíno nasce, né? Vascaíno. Então faça um pedido com toda a fé do mundo para ser um mês abençoado. Porque a reta final aqui, do dia 17 para lá, família, é só confrontos que, olha, dá para ganhar, né? Santos, Juventude, Corinthians em casa, Sport. Tem que ser um mês pra gente tentar, né, dar uma certa tranquilidade, não é a palavra, mas respirar, porque nesse momento, infelizmente, o Vasco está no Z4, família. Vamos falar um pouco sobre isso, até já estou ansioso aqui, então já vamos analisar aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio pega quem, vai ganhar, já vai ali para 23 pontos, o Santos enfrenta quem, vamos fazer essa análise aqui, o Vasco encara o Galo. Quero trazer aqui o professor, advogado, especialista nessa área, nessa situação que o Vasco está vivendo, de SAF, de justiça e tudo mais. Ele reservou um tempo dele para falar sobre reforços. E olha a explicação, a aula não é nada boa, família vascaína. Além disso, quero trazer aqui um torcedor do CSA repercutindo, né, a visão do LED, a opinião do LED, dizendo que na quinta-feira vai ser daquele jeito. E também quero reagir aqui com vocês ao Charla Podcast, um corte que eu fiz da resenha falando desse último jogo, do momento do Vasco, né? E o Cantarelli bate na mesa e diz, se não chegar ninguém, se o Vasco não reforçar, o Vasco cai. E aí eles citam lá 2023, né, o time. E aí eu queria propor esse exercício com você. Esse time atual, tá? Esse time que entrou em campo contra o Mirassol, claro, Léo Jardim e PH, né, como titulares, é melhor ou pior do que aquele de 23 após a chegada dos reforços? Quero a sua opinião. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Agora é oficial. Tudo certo, sem caô, blá blá blá. O Barros, né, vai voltar a jogar no Vasco. Tá aqui, ó. De volta ao Vasco. Cauã Barros foi aprovado nos exames e vai assinar a renovação com o clube até amanhã. Ele deve usar o número 88 nesse retorno ao time carioca. O volante estava emprestado ao América, clube que defendeu em 28 jogos e marcou 5 gols, após boas exibições e chamar a atenção do Cruzeiro. Fez 2 propostas que foram recusadas pelo Vasco. O Cruz Maltino negociou com o Coelho e também com o atleta, que tinha que topar voltar para tê-lo. Com o América, o Vasco fez um acordo no pagamento. Perdão, família. Com o América, o Vasco fez acordo no pagamento da multa, de um pouco mais de R$500 mil. Valor é proporcional ao tempo que faltava para acabar o empréstimo em dezembro. Com o Cauã Barros, o acordo foi renovar o contrato por mais um ano. Agora vai até dezembro de 2027, com um bom aumento salarial e pagamento de luvas. Tá aí, família. Lendo aqui essa informação do Vene Casagrande, ele fez 5 gols, né, lá no América. E assim, família, eu tenho quase certeza que 1, 2, 3 desses gols aqui foi de cabeça, bola parada. Eu tava pensando nisso, né? Até esqueci, assim, durante esses vídeos que a gente tá gravando, como a bola parada do Vasco, principalmente escanteio, ela tá deprimente, né? Vocês não acham isso, não? Tá deprimente. O Vasco, né, com esse volume de jogo, posse de bola, o Vasco chega, né, cria ali, né, o Vasco tem bastante escanteio. Só que nem para desviar, nem para cabecear para fora, não tem nada. Não, pode reparar, eu tô falando isso aqui para justamente acontecer o contrário, sabe? O Vasco passar a fazer gols ali de escanteio ou de bola parada, porque Jesus, nos últimos jogos, todo mundo corta, todos os adversários. Aí quando a bola lá no Vasco, na área do Vasco, aí é aquele Deus nos acuda, a família vascaína. Eu acho que o Barros pode contribuir nesse sentido. E como a gente já tá falando aqui, pra galera que tá chegando aqui, né, eu sempre comento do Barros, família. Não vem para ser titular num primeiro momento, mas de repente vai ser um jogador que tá chegando, né, com confiança. Ele estava sendo titular no América
Mineiro, então ele pode dar essa juventude, né, ao meio-campo ali do Vasco, principalmente no decorrer dos jogos, ali principalmente no segundo tempo, porque eu, Thiago, né, eu não vou suportar ver novamente Thiago Mendes e Tietê. Isso pode acontecer futuramente com o Thiago Mendes melhor fisicamente? De repente sim, mas aquele Thiago Mendes com aquele Tietê cansado do segundo tempo, eu não tô falando mal do Tietê não, tá? Tietê é um dos melhores jogadores do Vasco, jogando muita bola com a camisa do Vasco, mas não dá. Mas não dá. Sem a bola esse time fica muito cansado na alma. Então o Barros, de repente, pode ajudar nesse sentido. Família, seguindo aqui pra gente analisar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, infelizmente o Vasco entrou, né, na zona de rebaixamento. Até pensei que o Juventude ia aprontar alguma coisa, perdeu um gol ali de cara, depois teve um gol anulado, mas não, né, o Santos confirmou a vitória com 2 gols do Neymar. Eu não consegui acompanhar a partida, então não sei assim o nível de atuação do Santos diante do Juventude, família. Mas tá aqui, eu vou falar só dos jogos que importam, né, pra gente, que é São Paulo e Vitória, né? Apesar que o Internacional também, né? O Internacional tem... Esqueci de separar aqui a classificação, mas sei lá, tem 21 pontos, eu acho. Por aí. Então o Internacional, claro que importa, mas vai pegar um Bragantino no mau momento, né? São Paulo e Vitória. O São Paulo com uma sequência de vitórias aí, vai enfrentar o Vitória que tem 18 pontos, 3 a mais que o Vasco. Aqui não importa muito. Fortaleza e Botafogo, né? O Botafogo não tá passando tanta confiança, de repente aqui, né, o Fortaleza vai aprontar pra cima deles. Jogo complicado aqui pra gente secar. Também não tem nada a ver com a gente. O Palmeiras e Ceará até tem, né? Vamos torcer aqui pro Palmeiras. Mas lembrando, né, que o Ceará conseguiu uma bela vitória sobre o Cruzeiro, né? Então é um time que sabe jogar fora de casa. O nosso jogo, que é às 4 horas, né, Dia dos Pais, contra o Galo. Não dá pra pensar em outro resultado. Eu, Thiago, tô naquela expectativa do Galo poupar alguns atletas, porque vai jogar contra o Flamengo, Copa do Brasil, joga contra o Vasco. E na terça ou na quarta, né, tem Sul-Americana contra o Godoy Cruz. Então o Vasco tem que ganhar de todo jeito, família. Cruzeiro e Santos, né, a gente imagina que o Cruzeiro é favorito para ganhar, então o Santos ficaria com 18 pontos. Aqui é muito difícil, né, acontecer um outro resultado, então o Grêmio vai chegar a 23 pontos. Preocupa, porque é um dos times que a gente coloca, né, brigando com o Vasco, né, pelo menos nesse momento. Não sei se com a chegada do Carlos Vinícius, né, o Balbuena também acertou, e esse time vai melhorar, mas nesse momento o Grêmio é horroroso, mas é bem provável que consiga a vitória sobre o Sport. Juventude e Corinthians, né, capaz também do Corinthians conseguir pontuar, e aí é outro time que vai se distanciar do Vasco. Então assim, gente, é uma rodada que preocupa, né, Fortaleza joga em casa, Grêmio joga em casa, mas antes de, né, pensar em secar a realidade, que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, ganhar do Galo, chegar a 18 pontos, e aí, né, depois a gente aproveitar e tentar vencer os jogos atrasados, né, que é contra a Juventude fora e Bahia em casa. Aí você consegue dar uma respirada melhor. Claro que, né, entre esses jogos do Bahia eu acho que não marcaram ainda, mas o Vasco pega o Santos, que é um adversário direto. Então é muito importante você ganhar do Galo. O próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é o Santos no Morumbi, né, a família Vascaína. Então, vamos lá, Vascão. E aí, família, queria rapidamente falar aqui do jogo contra o CSA, destacando aqui o meu amigo, né? Espero que ele fique bem triste na quinta-feira. Ele repercutindo essa opinião aí do Led, que falou que na quinta-feira vai ser um inferno. Essa cara do Vasco, o Led é muito Vasco, né? Se liga só. A imprensa carioca tá desacreditada no Vasco, sou eu que vou achar que o Vasco vai atropelar o CSA de forma alguma, rapaz. É jogo em que o CSA tem que se impor, né? Defensivamente, é óbvio que o Vasco vai vir para cima. O Vasco tem uma equipe tecnicamente melhor do que o CSA, mas aqui em Maceió, no Rei Pelé, o CSA teve oportunidades mais claras de fazer o seu gol, né? O Vasco teve mais oportunidades, mas o CSA teve mais oportunidades claras de fazer gol, né? E perdendo gols claros em cima do lance, do gol, enfim, com o Baianinho, o próprio Thiago Marques. Tá aí. Assim, os responsáveis por isso são os jogadores do Vasco, né? Junto com o Fernando Diniz, que infelizmente, com o momento que a gente está vivendo e o nosso histórico, né, um torcedor do CSA, esse torcedor, ele tem confiança, ele acredita, né, que pode chegar aqui e passar de fase. Realmente, né, esse lance que ele tá falando, o juiz deu até o bandeirinha, né, deu o impedimento, mas não tava. Se o Thiago Marques faz o gol, o juiz ia validar, né, ali no primeiro tempo, se eu não me engano. Mas o Vasco, poxa, teve poucas, mas teve mais volume, mais posse de bola, né? Deveria ter vencido esse jogo e, poxa, trazer uma vantagem para cá. Mas é isso, infelizmente é o nosso time que se coloca nessa situação e faz o CSA sonhar. E veja bem, família, eu esperava muito mais, tá, do CSA. Não
não na parte técnica, porque a gente sabe, é um time de Série C, pouco investimento, tudo mais, mas na parte física, sabe? De correr muito, de brigar muito. E sinceramente eu não achei, cara. Não achei que o CSA pressionou o Vasco, que foi um jogo assim, não. É porque é uma incapacidade nossa. Lembro que no primeiro tempo, eu citei isso aqui, eles começaram com 2 meias, né? Um aberto, que é o Brian, e o Naninho pelo meio. Então isso também dificultou. Quando eles botaram jogadores de mais velocidade, até teve mais contra-ataque, né? Tentaram pressionar em alguns momentos, mas mesmo assim, de repente, pelo desgaste, né? Porque o CSA vem jogando aí os jogos da Série C, não sei se poupou também, visando esse confronto que eles tiveram contra o Botafogo da Paraíba e venceram, né? Porque eles estão focados em subir para a Série C, mas não dá para negar. Eles chegaram vivos aqui. É muito dinheiro se passar de fase, então eu entendo que vai ser até um outro comportamento nessa questão física. Aposto que o treinador deles não vai entrar com 2 meias, vai jogar com jogadores de força pelo lado do campo, justamente para recompor, né, preencher o espaço do campo deles e sair nos contra-ataques. Agora, né, o Vasco tem que repetir, por exemplo, o que fez contra a Fortaleza, o que fez contra o Melgar, o que não conseguiu fazer, né, contra o Operário, que foi ampliar o placar, mas contra a Fortaleza e Melgar o Vasco saiu rapidamente, né, na frente e continuou atacando e tudo mais, criou as oportunidades. Contra o Fortaleza fez o segundo gol no início do segundo tempo, contra o Melgar já definiu praticamente no primeiro tempo, né, a partida. Então a gente espera que num primeiro momento é ganhar, né, família? Num primeiro momento é ganhar, porque a gente precisa tirar o Uruguai, mas é um time de Série C, não importa, a gente tem que voltar a ganhar. Esse time precisa ganhar, família vascaína. E aí a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo. Eu vou passar aqui o professor, né? Ele tem um canal, inclusive, eu acho que todo mundo acompanha, né? A maioria dos vascaínos. Eu vou até deixar o link aqui na descrição. Vira e mexe, ele tá falando alguma coisa relacionada à SAF do Vasco, essas situações que o Vasco vive aí na justiça e tudo mais. Mas nesse vídeo é ele falando sobre essa dificuldade que o Vasco tá tendo para contratar, e isso bate com a informação do canal Atenção Vascaínos. E logo depois o Thiagão chega aqui reagindo, né, ao programa do Charla, o Charla Podcast, né, o Cantarelli batendo na mesa e dizendo que o Vasco, se não reforçar, cai. Se liga só. Nós temos uma limitação muito clara do Vasco SAF, do associativo, né, também, que estão todos ali na recuperação judicial no que toca à contratação de jogadores. Porque isso exige, vocês sabem bem, como uma despesa, é um investimento. Esse recurso, ele precisará sair dos cofres do clube para aquele de destino, pois será uma contratação. Mas vejam só, lá na recuperação judicial, é imprescindível que a SAF do Vasco, vamos colocar assim, ela comprove que está em condições de se recuperar. Por isso presta mensalmente contas da gestão. Existe um relatório mensal de atividades, comprovando para o administrador judicial, para o juiz, para os credores, para o Ministério Público, que o Vasco SAF está com as contas em dia, está com mais receita do que despesas. Porque veja só, pessoal, faz sentido aquele que pede uma recuperação judicial trazer sequência de prejuízos e que não tem um cenário de melhoras para ter a recuperação judicial deferida, concretizada? Não, porque ali, justamente nesse momento da recuperação judicial, é que o Vasco precisará provar que está em condição de se recuperar, de ter uma melhoria dentro do cenário de administração. E isso vem sendo feito na apresentação dos balanços, que foi feito esse ano, das demonstrações dos exercícios passados, e também que mensalmente está fechando as contas no azul, vamos colocar assim. Aí você pergunta assim, professor, mas o Vasco precisa de contratações? O clube não está bem no Campeonato Brasileiro, e isso poderá ensejar, inclusive, no rebaixamento, que é pior dos cenários, né? Queda de receita e etc. Mas vejam só, pessoal, recentemente, em um vídeo, eu deixei claro para vocês que o próprio Vasco já fez um pedido recente aqui na recuperação judicial para que antecipasse receita de jogadores, de venda de jogadores, para que pudesse honrar com os compromissos do dia a dia, que é salário, despesas operacionais. O Vasco não tem, aparentemente, possibilidade de gastar com compra de jogadores. Precisará fazer aí ter uma habilidade muito grande para trazer jogadores sem custo. E, bom lembrar também, que não poderá ter na sua folha de pagamento um aumento significativo. E aí vem aquela questão, né, de emprestar alguns jogadores, fazer algumas trocas, trazer jogadores sem custo e tentar até, se possível, reduzir as despesas do clube, porque precisa dessa comprovação na recuperação judicial. Isso tudo, pessoal, é muito bom que você entenda e compreenda, porque uma vez que o clube optou pelo caminho da recuperação judicial, é esse o trâmite, é esse o passo a passo, é esse o caminho que vai ter que ser traçado. Claro que poderá vir um investidor, comprar o Vasco, injetar recursos
mas não temos notícias até o momento dessa possibilidade. Se não contratar, pra mim hoje é claro, se não contratar vai isso cair. aí, porque tem que ter um choque, tem que ter um choque. Não existe não entrar jogadores Com essa campanha de Ceará e Mirassol, esquece. dois times A que Vitória consegue pontuar. Se o Vitória ganhasse ontem, a Vitória que diferença... contratou. Por exemplo, o Renato Kaiser, que chega ao Vitória, fazendo gol. era um jogador formado no Vasco. Cantarelli. Ele, no Vasco hoje, ele faria diferença. Sport- Aí você poderia colocar o Verratti. Não, pro Vasco. O esporte tá... Não tô É, mas é, pô. É jogador que ajuda precisa. Essa É jogador parada que do- vai guardar 10 gols de Série A. Gente, vai entregar, pô. Sport Essa parada tá que a galera contratando fala, o o Verratti Vitória no tá banco. contratando- Sério, eu acho o Kaiser bom pra isso mesmo. Não, essa parada que a galera fala. O Verratti no banco. Se tá o Renato Kaiser, ele pode ficar no banco, pô. Aí É, eu o sou a Everaldo. favor. O problema do Fluminense não é o Everaldo tá no banco. Eu acho ele um bom banco. É o Kaiser. Isso aí. Um bom banco com Série A. Bom banco. Agora, não dá pra ser o titular absoluto. Mas você precisa de gol. O Vasco vai precisar vencer jogos. Você Precisa precisa de zagueiro também. Também. Zagueiro titular, não é zagueiro Agora, reserva. agora, É zagueiro dois pra zagueirinhos. resolver. Dois O zagueirinhos. Medel resolveu 2023. Cadê esse zagueiro? Precisa mais zagueiro. Agora, muito se fala de reforços, eu acho que é o principal problema mesmo. Se não contratar, vai cair. Agora acho que a galera percebeu isso. Eu também acho. E outra coisa, a torcida do Vasco demorou, isso é fato. A torcida não tem culpa de nada. Tá bom, mas eu tenho que falar. Como a torcida analisa, eu posso avaliar a torcida. A torcida demorou a entender a força do elenco que tem. Porque o argumento era de que esse elenco poderia jogar mais bola do que não dá. Do Cérebro E Pedrinho, seria né? Também, com a frase célebre do 8º melhor elenco do Brasil. Concordo, beleza, Que beleza. é isso. Concordo. Se não contratar, pode ter quem for, ele vai gente, cair. Concordo, Discutindo, não precisa ficar discutindo o tempo. Falta jogador, é contratar jogador. O Casemiro falou, Pedrinho, um bonequinho, 2 bonequinhos. E aí- um bonequinho. E aí você... Pelo amor de Deus, E aí eu você quero Quero 4 bonequinhos. Não quero Saúl, não quero Lino. E Betão, e a gente tem um exemplo, a gente tem um exemplo Enquanto disso chegar recente ninguém, do vai ser Vasco. esse looping de Sim, história. A gente tem um exemplo recente do Vasco, 2023. O Vasco mudou a rota no meio de 2023. contratando. Foi Verratti, Isso. Payet, Medel, Paulinho Paula, os melhores jogadores do final da Exato. temporada que salvaram o Vasco do rebaixamento, vieram no meio do ano. Mudou de patamar. O Vasco tem que mudar a rota agora. Não é pra trazer jogador pra compor elenco ou Mas falando aposta. no Vasco. São Não jogadores. adianta o Pedrinho da coletiva Sim, explicando, ele tem são que contratar. Apresentar lá os e nomes. contratar com convicção, não pode ser aposta. E olhar pro mercado interno, que é o que a gente falou da outra charla de quinta. Olha pra jogadores que já estão Exato. acostumados a jogar aqui, que resolvem jogos aqui. Isso aí. Pode resolver jogo de Série A, resolve jogo de Série B, resolve jogo de time pequeno de Série A. Vai entregar saúde, Arruma de disposição, alguma pelo forma menos. isso, tá ligado? Beleza, Eu vou tem na que onda do contratar Matheus e agora. tudo mais, beleza, tá. Tem que cobrar quem tá- Aí, beleza, são 3 vitórias nos últimos 22 jogos. Isso. Cá entre nós, esse elenco precisa de reforços, mas é pra isso? Não é. 3 nos Não últimos é, 22? Não é, Cantarelli. É o time que tomou 4 pro Porto Cabejo. Não é, Esse time não é. toma... Ah, isso aí não. Esse time toma 4 pro Porto Não é, Cabejo? pô, não é. Esse time, o time do Independente deu vários... O Vasco... Família, vou travar aqui, é minha deixa, tá? Vou entrar rapidamente aqui, depois a gente continua reagindo. Eu bato muito nessa tecla, né, dizendo que o Vasco tem o melhor elenco desde 2012. Continuo achando isso, mas não dá pra negar que esse é o time mais vagabundo da história do Vasco. Isso é verdade, isso é uma realidade. Salário em dia, tem bons jogadores, mas fica tomando porrada atrás de porrada. É muito vagabundo esse time. Espero que mude essa realidade daqui pra frente. Mas assim, família, o Cantarelli ele bate muito nessa tecla e infelizmente o que acontece hoje é que vários jogadores que no início ali do ano a gente imaginou que poderiam ajudar, que poderiam aumentar o nível do Vasco. A gente falou isso muito no ano de 2024. Poxa, imagina o Paulinho nesse time, disputando aí a semifinal com o Galo, daria uma dinâmica a esse time, né? E não aconteceu. Muitos desses jogadores, o Piton está na pior fase dele, o João Vitor piorou em comparação ao ano passado, Hugo Moura também deu uma queda, Matheus Carvalho nem se fala, Jair e Paulinho, né, continuam lesionados. A ideia é essa. Coutinho não evoluiu da maneira que a gente imaginou, né? 24, meia boca, bem mais ou menos para não dizer outra coisa, para 2025 vai evoluir. Não foi, não vingou, sabe? É isso. Então a gente tinha uma ideia de vários jogadores que poderiam aumentar o potencial técnico desse time que não estão jogando. Ou estão atuando, mas matando a planta. E aí, família, só pegando aqui o gancho, eu já falei isso aqui algumas vezes, que acho que esse time, em comparação aos times que caíram, poxa, assim, assusta, tá? Todos os anos que o Vasco caiu, o Vasco tinha time pra cair. Eu não acho que esse time aqui é time pra cair. Não acho. Não acho mesmo, família. Não acho mesmo. Mas é um time vagabundo. É um time que psicologicamente sente, né? Não tem tesão, não tem, sabe, vamos recuperar, vamos empatar, não deu pra ganhar, empata, a gente vai pontuar, sabe? É um time que se contenta muito fácil em perder. É fácil. Ganhar do Vasco é fácil. Como é que pode o Vasco ter quase o mesmo número de derrotas que o Sport? Isso é assustador, pô.
Por isso que eu repito, é o time mais vagabundo da história do Vasco, tá? Mas, família, só para pontuar essa questão e aqui debater com vocês rapidamente, o time de 2023, eu vou colocar aqui na tela, só esquece aqui, né, o Eric Marcos, porque eu tentei achar a escalação que o Ramon Dias mais levou a campo, tá? E foi basicamente essa aqui, né? Léo Jardim, Maicon e Medel. Vamos começar na zaga? Se a gente falar de momento, é essa zaga aqui, tá? Momento, 23. Eles jogaram bem. O Medel, então, nem se fala. O Medel jogou muita bola. E o Maicon também. Mas se você parar pra pensar no 2024 do Medel e do Maicon, eu acho que era pior do que os zagueiros do Vasco hoje. Medel, todo mundo passava andando por ele, o Maicon da mesma forma, tanto que o Medel parou de jogar e resolveu sair, sabe? Agora, se você pensar em momento, era essa zaga aqui, de fato. PH, Piton e Léo Jardim, não tenho o que falar. Zé Gabriel. Zé Gabriel no melhor momento ou Hugo Moura? Eu sou Hugo Moura. Praxedes, em comparação a Tietchan, né, que é um segundo aqui volante, podemos dizer assim. Pô, sem comparação, né? Também. Paulinho, e a gente pode comparar aqui, né, como ele jogava com essa trinca de volantes aqui, com Felipe Coutinho, né? Aí também não tem comparação se for momento. Era muito mais o Paulinho, né? No comando de ataque, Gabriel Peck ou Ryan. E aí? E pelo outro lado, Eric Marcos não, era o Rossi. Não, ou o Rossi jogava pra cá, aí o Payet pra lá, né? Era o Payet e Peck, era assim. E ali a gente tem o Nuno, né? Eu sou mais o Nuno, tá? Dependente aqui, quem estivesse jogando nessa ponta aqui, eu sou mais o Nuno. E Ryan e Gabriel Peck, eu sou mais o Ryan com a bola e mais o Peck sem a bola. Porque o Peck ajudaria muito nesse time do Vasco, por exemplo, sem bola. Que era um cara que ajudava demais, né, os laterais do Vasco. Seja pelo outro lado, seja aqui pelo lado direito. Ele sempre ajudou muito, muito mesmo. Teve alguns momentos que jogou Rossi, né? Rossi por aqui, ele lá ajudava o Piton. Então, o Gabriel Peck sem bola era um jogador muito mais útil que o Ryan. E o Pablo Verratti. Assim, família, eu não vejo tanta diferença aqui de 2023, né, depois da chegada dos reforços para esse atual time. O problema é aquilo que eu falei. Ou o Diniz, ele consegue fazer o que o Ramon Dias fez com alguns atletas, cito aqui Zé Gabriel e PH, que eles não estavam jogando e começaram a jogar muito bem, evoluíram, ajudaram a aumentar o nível do Vasco, ou vai na base. E tenta, né, trazer mais saúde para esse time, ou recuperar o Paulinho, o Jair, que seja, né, um reforço interno, sabe? É dessa maneira que eu vejo, família vascaína. Então vamos aguardar, vamos esperar, né? Realmente a gente tá vivendo uma fase terrível, a bola não entra, empatamos um jogo, tivemos chances, né, de marcar o terceiro gol e, infelizmente, a fragilidade física do nosso time, ela é gritante. O Vasco não consegue marcar em todos os setores do campo, estoura na defesa e, infelizmente, a gente vem perdendo muito. Mas eu tenho essa visão, eu queria saber de vocês. E aqui, família, seguindo a nossa resenha, é um ponto muito importante aqui que o Enzo vai tocar em relação ao trabalho do Diniz. Preste atenção. Não conseguiu. Assim, melhor que o Vasco. É melhor que o Vasco, mas, por exemplo, o jogo em São Januário, assim, o Vasco não consegue vencer o jogo. O Vasco não consegue. Um jogo ontem, o Vasco não consegue segurar o resultado. Então, assim, eu acho que tem problema de elenco, sim. Eu acho que é o principal problema. O Vasco precisa de reforços e tudo mais. Agora, pra mim, é uma desconexão absurda da realidade trazer o Diniz e você achar que vai dar certo com esse elenco, com o objetivo que o Vasco tem no ano. Traz o Diniz, Matheus, então não traz o Diniz. Tem uma cultura. Traz um técnico condizente com o que você tem em mãos. Porra, né? exatamente. Pro Fluminense do ano passado. Adiantava mais o quem? Por exemplo. Não, a gente tava vendo que não dava... Adiantava mais um Vojvoda ou adiantava mais o Mano Menezes? Aquela ambição que era de escapar era o Mano. O Mano, irmão. E aí, qual técnico é melhor? Vojvoda ou Mano? E outra coisa, Vojvoda é mais esse tipo de técnico. jogador precisa de alguém que vai dar pontos. Aqui, nesse ponto, eu já estava discordando dele. Aqui eu discordo dele. Porque eu acho que o Fluminense tinha as peças ali, né, jogadores de mais velocidade, o Mano rejuvenesceu, né, o elenco, coisa que é muito difícil fazer no Vasco hoje. Ou você busca na base, entende? Aí o Enzo vem com um argumento aqui que realmente, eu falei, o Diniz não é capaz disso. Será que um outro treinador chegando vai ser capaz de rejuvenescer o time, de botar mais velocidade? Não sei, olha só o argumento. O vestiário. O Diniz não é esse cara que vai peitar vestiário. Aí eu quero entrar nesse mérito. O Diniz é o ser humano. Aí eu quero entrar nesse mérito, que é um dos motivos que eu larguei a mão dele, que eu não defendo mais. O jogador de futebol brasileiro, principalmente, é que a gente tá mudando um pouco essa cultura por conta dos técnicos europeus que vêm pra cá. O jogador brasileiro tem que ser instigado a todo momento. Ele não pode achar que é dono da posição, porque ele se acomoda e a gente vê o que tá acontecendo hoje no Vasco. Os jogadores do Vasco falham constantemente. Você bate na tecla do João Vitor, desde o ano passado você bate nessa tecla. Sempre falei isso. E o João Vitor só foi punido em 2024, no início do ano, pelo Ramon Dias. Desde então, ele segue falhando constantemente.
E ninguém pune ele. Não é punir de, porra, torcida e cobrar, não. É punição de, tipo assim, você vai pro banco e um moleque da base que tá com mais vontade que você vai entrar e vai jogar bem. Que foi o que aconteceu com o Luiz Gustavo. Com o Diniz. E cadê o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo joga com o Fernando Diniz. Não, quem traz o Luiz Gustavo é o Felipe Maestro. E aí não, mas quem joga assim, o Luiz Gustavo... joga titular contra o Vitória, no Barradão, O Felipe. É com o Felipe. Com o Fortaleza ele é titular também. Não, Sim, ele joga com o Diniz depois. A porrada que o Vasco toma na Sul-Americana fora, o Luiz Gustavo joga Só que quem traz o Luiz Gustavo pro elenco não principal tava no banco. pra ser titular é o Felipe Maestro. No último jogo ele não tava nem no banco. Isso, nem no banco. Não sei por quê. E aí eu fico vendo, cara, o jogador. A gente bate na tecla, realmente, o Vasco não tem um elenco de banco pra entrar no time titular. A gente fica assim com dificuldade de encontrar substituições no meio do jogo. Concordo com. Não, a gente já fez teste, a gente concorda nisso. Agora a questão. Agora a questão é outra. Tipo assim, o jogador falhou. Irmão, o Vasco precisa de urgência, tudo imediato, senso de urgência. O jogador tá mal, em má fase, vai pro banco. Vai resolver, tem que dar chance sei. pro outro. Não tem essa de ficar esperando dar certo, de ficar fazendo o que o Phil tá falando, de ficar abraçando o jogador, acreditar no ser humano e tal. O Vasco precisa de pontuar em jogos. E quando você vai ver... Mas trocando os jogadores vai pontuar em jogos? Não sei, a gente não tem, como a gente nunca viu, a gente fica na dúvida. Aí eu fui puxar o exemplo do ano passado do Fluminense. A torcida do Fluminense batia na tecla, vamos dar uma oportunidade pro moleque da base. Pô, o Cano não tá dando mais, não aguento mais o Cano. Ele, não, vou abraçar o Cano que não deu a Libertadores. Você não usava a Cano base, que não deu não sei o que lá. Você não usava a base do Flu, que tem uma base pica, não vai baixo. E aí depois, quem é o salvador da pátria? Quem é um dos salvadores da pátria do Fluminense? Cauã Elias, porque bota o Cano no banco. Então, tipo assim, é um negócio que eu sinto dificuldade dele conseguir mudar essa rota. De conseguir aceitar que tem que botar o jogador que... Então, pra ele só existe um caminho, que é o que eu bato na tecla desde do Fluminense. Eu falo assim, ele é um técnico limitado. Eu não vejo o Diniz. que só joga de uma forma e de um jeito. Hoje me estressa, tá ligado? Hoje eu não vejo o Diniz terminando... Não, eu apoiei porque... E a torcida do Vasco também. O torcedor do Vasco que tá pedindo a demissão do Fernando Diniz, saiba que se o Diniz sair, vai vir um Jorginho. Vai vir um Zé Ricardo. É isso. Pedir a demissão do Diniz hoje é complicado. Eu prefiro acreditar que a gestão, que o Pedrinho, que o Felipe possa conversar com ele. E, cara, o Diniz fala tanto desse lado emocional, né? Tanto do lado profissional, de cabeça, de postura, de ajudar. Cara, quem precisa de ajuda é você também, Diniz. Você não pode achar que todo mundo está falando merda. Porque é isso. Você recebeu esse tipo de crítica no Fluminense, no Cruzeiro e agora no Vasco. Não é a hora também de, calma aí. Tem críticas que têm cabimento, que, né, são construtivas. Não é de você achar que está tudo relacionado ao resultado. Porque realmente, se você imaginar que fica tudo na fase, igual ele faz, né? Se fosse em outra fase, a gente ia ganhar. Gols fáceis de ser evitáveis. Mas, cara, você vem contribuindo para esses gols. Com a bagunça que você faz, com as movimentações que você faz, com as insistências que você tem com determinados jogadores, de não ter a leitura que, caraca, esse time tá morto em campo e você mantém jogadores, e aí o adversário passa por cima fisicamente, sabe? Então, assim, família, eu concordo com tudo que o Enzo falou ali, né? Mas também tem esse lado. Por isso que eu ainda defendo e prefiro acreditar que o Fernando Diniz vai mudar essa chave, vai mudar essa cabeça, né? Mudar alguns conceitos, porque realmente quando você olha para o mercado e ver os treinadores que tem, é difícil, cara, muito difícil mesmo. Mas esse argumento do Enzo foi muito bom, né? Dele citar um jogador jovem que acabou entrando no lugar do Cano para ter mais pegada, para ter mais velocidade, e de fato, acabou que o Cauã Elias foi fundamental naquela permanência do Fluminense. Mas quero saber a sua opinião. Fui!